E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos aí falar hoje sobre nulidades, certo? Nós vamos falar aqui dos vícios, nulidades, defeitos dos atos processuais. O conceito, galera, de nulidade, ele vai muito do estado em que se encontra o ato processual, certo? Quando temos um ato processual que se encontra em um estado que o impede de produzir efeitos, ou até mesmo destitui os efeitos de outros atos a ele vinculados, nós temos uma situação de nulidade. Tá? Então, a nulidade ela está sempre ligada à possibilidade ou não de um ato processual produzir seus efeitos. Tá? Para a gente poder estudar as nulidades, a gente tem que fazer uma prévia aqui e relembrar vocês que tudo que vocês estudaram no processo civil em relação a nulidades, a gente aplica da mesma maneira aqui no processo do trabalho. Tá? O processo de trabalho aqui ele segue o mesmo sentido, os mesmos princípios, inclusive. Tá? A CLT até tem artigos próprios para falar das nulidades, porém, se vocês analisarem o campo dos artigos que falam de nulidades processuais na CLT e o campo do CPC, são praticamente idênticos, muito parecidos mesmo. Tá? Então, tudo que vocês já estudaram, a gente vai apenas relembrar, porque aqui não tem muita coisa diferente. E eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês verem como funciona a aplicação das nulidades, dos princípios das nulidades no processo de trabalho. Ok? E aí, só relembrando vocês que, assim como no processo civil, a gente tem aqui também aquela ideia de sistema teleológico das nulidades. Ou seja, quando a gente fala de teleologia, nós estamos falando de finalidade, né? Quando o ato processual atinge o seu fim sem trazer prejuízo para as partes, normalmente nós não declararemos a nulidade, inclusive porque, neste caso, ela cumpriu sua finalidade. A ideia do direito, galera, se baseia do direito processual, ela se baseia na efetivação do direito material. Então, se isso acontecer, lógico que a gente tem devido processo legal para seguir, temos regras de nulidade que são de ordem pública, temos outras que são relativas, então, obviamente, a gente vai obedecer sim ao devido processo legal, porém, eventualmente, quando a nulidade puder não ser pronunciada, quando o ato atingir sua finalidade, na maioria das vezes, quando isso acontecer, nós teremos que observar a continuidade do processo e não ficar achando e aplicando nulidades quando não for necessário, beleza? Então a gente tem todos aqueles princípios que vocês já aprenderam, na primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas, fins sociais do processo, né? O processo ele serve ao fim social que é entregar o bem da vida para as partes. Então a gente tem que sempre observar a aplicação das nulidades com base nessa ideia. A ideia de que o processo não é um fim em si mesmo, ok? Então, os atos processuais, eles vão poder ser nulos, dependendo da situação, se eles não cumprirem o que o devido processo legal exigir, e se forem nulos, na maioria das vezes, essa nulidade vai ser declarada pelo juiz. E aqui, do mesmo jeito que acontece no processo civil, os atos nulos eles podem sim produzir efeitos, até porque é o juiz que vai definir se a nulidade realmente tem que ser pronunciada e também ele que vai declarar quais são os atos a que essa nulidade está estendida. E muitas vezes a gente pode aproveitar atos que não tiveram nenhum problema e mantê-los, extinguindo apenas aqueles realmente nulos, aqueles realmente que não tem como aproveitar. Então a gente já tem aqui como exemplo o artigo 797 da CLT, que tem uma redação muito parecida com o artigo do CPC, que diz: o juiz ou o tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. Beleza? Então, aqui as nulidades do processo não são aplicadas da mesma maneira que as nulidades do direito civil. A questão da retroatividade, aquela questão de anulabilidade ou nulidade, ou então nulidade parcial, nulidade total, aquilo que vocês aprenderam relativa, absoluta, o que vocês aprenderam lá no direito civil, a gente não aplica da mesma maneira no processo. No processo, quem vai declarar até que ponto há nulidade é o juiz. E a partir da declaração do juiz que o ato vai parar de produzir efeitos, seja de forma retroativa ou não, de acordo com o caso concreto. Beleza? Quanto à extensão, arguição e efeitos das nulidades, a gente divide basicamente as nulidades em 3 blocos. A doutrina tem até uma certa divergência em relação a isso, alguns entendem que seriam só 2 blocos,
né? Seria nulidade absoluta e relativa, mas tem uma boa parte da doutrina que traz para a gente também a questão da inexistência do ato. E eu vou acompanhar essa parte da doutrina que fala da inexistência para a gente ver, até porque tem efeitos um pouquinho diferentes, beleza? Então, sobre a nulidade absoluta, ela acontece quando o ato foi feito de forma equivocada e esse equívoco acaba por ferir uma norma de ordem pública, uma norma que é indisponível para as partes, certo? E aí, por ser uma norma de ordem pública, a nulidade absoluta ela pode ser pronunciada pelo próprio juiz de ofício, ela independe de pedido das partes, certo? E também não tem preclusão, né? Já que o juiz pode até mesmo pronunciar de ofício, ela pode ser alegada em qualquer momento do processo. Tá? Um exemplo que a gente tem sobre nulidade absoluta é a incompetência absoluta e todas as outras nulidades previstas ali, por exemplo, no artigo, se eu não me engano, 966 do CPC, que fala sobre as possibilidades de ação rescisória. Né? A gente tem ali situações de violação de ordem pública, tanto é assim que podemos até rescindir uma coisa julgada com base naquelas situações, certo? Então, uma incompetência absoluta, por exemplo, né, ela pode ser declarada a qualquer momento, até mesmo na ação rescisória. Por quê? Porque ela é uma nulidade tão forte, que é uma norma de ordem pública que ela pode ser alegada a qualquer momento. Beleza? Há até quem diga que se essa incompetência absoluta se tratar de incompetência da justiça criminal, se trataria até de inexistência processual e não só de uma incompetência absoluta. Só para vocês terem uma ideia de como que é realmente importante a nulidade absoluta. Por isso que ela pode ser pronunciada de ofício, não há preclusão quanto ao seu pronunciamento, certo? E ela realmente é uma das nulidades mais importantes, que mais devem ser preservadas aí no processo do trabalho, assim como no processo civil também. Beleza? Diferente das nulidades absolutas, são as nulidades relativas, que são aquelas nulidades que têm mais a ver com o interesse da parte, aqueles atos que são realizados no interesse da parte, né? São aqueles vícios que, inclusive, podem ser sanados, podem ser convalidados. A nulidade relativa, por se tratar do interesse da parte, ela tem que ser sempre provocada. O juiz não pode decretar de ofício. E também, como ela é do interesse da parte, ela vai ter sim a hipótese de preclusão. Se a parte não alegar essa nulidade no momento correto, significa que aquele vício foi sanado, ou seja, que aquela nulidade está convalidada. A partir do momento que você perde o prazo, por exemplo, ou uma preclusão, qualquer tipo de preclusão, né, preclusão lógica, temporal, enfim, consumativa, qualquer tipo de preclusão, se ocorrer, vai fazer com que aquele ato antes nulo passe a ser agora legítimo, legal, ok? Então, um exemplo que a gente tem disso seria a incompetência relativa. A incompetência relativa, se ela não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, e se ela não for destacada pela parte como matéria de defesa, a gente vai falar sobre isso no processo de trabalho, a gente ainda faz isso como exceção de incompetência relativa, tá? Mas se não houver a oposição dessa exceção, então a competência será convalidada, mesmo que você tenha ajuizado a sua ação no juízo errado, né, primariamente equivocado, vamos dizer, era para ajuizar na Justiça do Trabalho de Colatina, você ajuizou na Justiça do Trabalho de Linhares. Se a outra parte não falar nada, a prorrogação da competência vai acontecer, ou seja, aquele ato que antes poderia ser tratado como nulo, agora será legal e o processo vai se desenvolver na vara de Linhares até o final, sem que ninguém possa mais alegar essa nulidade. Beleza? Então, as nulidades relativas, elas têm um momento para ser alegadas e elas devem ser alegadas no momento correto. Se houver preclusão, você não pode mais alegar, e aí a gente fala que elas ficam convalidadas, né? Elas são tornadas legítimas, né? Tornadas legais, e aí não há mais nulidade. Beleza? E por fim, como eu falei com vocês, né, tem esse terceiro bloco de nulidades aqui, que são aquelas nulidades tão graves, que a violação é tão grave, tão grave, tão grave, que chega a ser mais grave ainda que uma violação de uma norma de ordem pública. É uma coisa absurda que faz com que nós consideremos que esse processo sequer existe. Né? Obviamente, se ela é mais grave que a nulidade absoluta, ela também pode ser pronunciada de ofício. Né? Também não vai ter preclusão na sua alegação. E nesse caso a gente já tem uma diferença da inexistência para a nulidade absoluta. Em caso de inexistência, a gente nem tem coisa julgada.
Em tese, nem caberia ação rescisória, porque a ação rescisória é para rescindir a coisa julgada. No caso da inexistência, como nós não temos coisa julgada, então nem precisa de ação rescisória. Então, se você quiser apontar uma nulidade tão pesada que chega a configurar uma inexistência processual, você pode fazer isso por mera petição. Aliás, a jurisprudência do TST ela é unânime com relação a isso. Né? A mera petição simples, você alega a inexistência e todo aquele processo vai acabar sendo considerado inexistente, anulado, para voltar do momento em que a nulidade ocorreu, certo? Então, ele independe até mesmo de ação rescisória. Aqui vocês devem ter até ouvido falar já da querela nullitatis, né? Que é essa petição que ela realmente é utilizada para arguir a inexistência processual, ok? E, nesse caso, nós temos como exemplo, temos alguns exemplos, né? É só você imaginar, por exemplo, um juiz leigo que deu uma sentença que não foi homologada pelo juiz togado. Essa sentença simplesmente não existe, né? Ela é uma minuta. Então, se o que transitou em julgado foi a sentença do juiz leigo, não homologada pelo juiz togado, então essa sentença não existe. Tudo que acontecer a partir dessa sentença é nulo, é inexistente, certo? Outro exemplo que a gente tem é a citação inválida. Quando você cita a pessoa errada, quando você simplesmente quando não faz a citação de forma correta, né, de maneira que essa citação seja considerada nula, isso daí vai fazer com que o vínculo processual ali entre autor, juiz e réu não seja desenvolvido, não seja fechado. Então a citação inválida, né, a citação nula, ela também leva à inexistência processual. Faz com que todo o processo lá, você pode chegar lá na execução, apresentar uma petição mostrando que essa citação é nula, e aí esse processo inteiro tem que ser anulado. Né? Ele vai ser considerado inexistente, vai ter que fazer citação novamente e a partir daí continuar o processo. Beleza? Então a gente tem esses três principais blocos aí, né? Essas três principais classificações das nulidades, seus efeitos e extensões aí, né? A nulidade absoluta, a nulidade relativa e a inexistência processual. Ok? Então, em relação aos princípios das nulidades processuais, né? Que vão aqui revelar para a gente aquela ideia do sistema teleológico da aplicação das nulidades, nós temos que dizer para vocês que o artigo da CLT que fala sobre nulidades, os artigos que falam sobre nulidades, são os artigos 794 a 798, basicamente. Beleza? E aí eu vou falar com vocês sobre os princípios processuais aqui das nulidades e entre eles nós vamos citar esses artigos. Mas nada impede que vocês deem uma lida nesses artigos, são poucos artigos, a redação é bem pequena, é bem curta, e vocês vão perceber que é muito parecido, quase igual aos artigos das nulidades lá do CPC. Beleza? A redação é quase igual. Bom, começando aí pelo princípio da instrumentalidade das formas, também chamado de princípio da finalidade. Galera, o princípio da instrumentalidade das formas, ele é muito confundido muitas vezes com o princípio do prejuízo ou da transcendência, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu vou fazer essa diferenciação com vocês aqui quando a gente passar para o próximo princípio. Esse princípio da instrumentalidade, ele se aplica naqueles casos em que o ato processual está previsto em lei. A forma de fazer esse ato processual está prevista em lei, tá? Mas a lei não comina nenhuma nulidade caso esse ato seja feito de forma diferente do que está na lei, tá? Então, assim, é o ato que vai ser praticado de maneira diferente do que está na lei, mas, no final das contas, quando você olhar, ele cumpriu sua finalidade. Sempre que isso acontecer, a nulidade não será pronunciada. Por quê? Porque a gente tem aqui que, se esse ato cumpriu sua finalidade, ele cumpriu aquilo que a gente queria, né? Não tem porquê eu voltar atrás e dizer que aquilo é nulo para refazer, se a finalidade foi cumprida e se não tinha nenhuma nulidade combinada para o caso em que ele não fosse feito na forma exata como a lei determina. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês o artigo 828 do CPC, ele vai falar das execuções, e ele diz o seguinte: na execução, o exequente pode obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.
Então percebam, de acordo com esse artigo 828 do CPC, para você garantir a sua execução, você pega uma certidão lá de que o juiz aceitou a sua execução e com essa certidão você vai, por exemplo, no cartório de registro de imóveis e registra penhora no imóvel do executado. Certo? Mas vamos supor que você pediu essa certidão e na certidão está constando o juiz errado. Né? Você está com o seu processo na Vara do Trabalho de Linhares e na certidão consta que o juiz que aceitou a sua execução é o juiz da Vara do Trabalho de Colatina. Bom, eu posso dizer que esse documento, né, não reflete a realidade dos autos. Né? Nós temos aí um vício, uma nulidade nesse documento. Você poderia até dizer que é um erro material, mas é um erro muito mais que material. Né? Você está dizendo que o juiz errado recebeu a sua execução. Né? Mas aí o dono do cartório não percebe. E você chega e faz a penhora. E ele aceita, ele vai lá e registra a penhora. Cumpriu a finalidade? Cumpriu. O artigo 828 traz alguma nulidade cominada caso essa certidão seja errada? Não, ele não traz nulidade nenhuma. Então, se o executado, no final das contas, perceber que a certidão estava errada e quiser alegar nulidade, o juiz simplesmente não vai aceitar. No máximo, ele vai mandar acertar a certidão e mandar para o cartório para arquivar lá, certo? Por quê? Porque aqui, se não tem nulidade cominada, a gente vai realmente deixar de aplicar a nulidade, porque a finalidade do ato foi conseguida, foi realmente realizada. Então a gente tem aqui como artigos que mostram para a gente a ideia do princípio da finalidade ou da instrumentalidade das formas, o artigo da CLT, o 796, a linha A, ele diz: a nulidade não será pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, né? Exatamente esse caso que eu acabei de falar. E numa redação muito parecida, a gente tem o artigo 277 do CPC. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade, certo? Então percebam que tanto no artigo 796 da CLT quanto no 277 do CPC, a lei não fala que a gente vai aplicar nulidade nesses casos. Pelo contrário, não se deve aplicar. E nesses dois casos também são casos de atos que a lei prevê sem cominar nulidades. Beleza? A lei prevê sem dizer que se for feito de outra forma é nulo. A lei não fala nada. Né? Então, apesar de não ter sido feito da forma exatamente como está na lei, se cumprir a sua finalidade, a gente deixa a nulidade para lá e toca o barco. O processo continua. Ok? Já o princípio da transcendência, e aqui vai uma diferença crucial para você entender qual a diferença entre transcendência e instrumentalidade das formas. O princípio da transcendência, também chamado princípio do prejuízo, ele diz o seguinte: o artigo 794 da CLT é bem claro. Ele diz: nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifesta prejuízo às partes litigantes. Tá? Esse princípio ele vem do sistema francês, né? Vocês já estudaram isso também em processo civil, paz de nullité, sans griffe, né? Vocês já viram isso, eu não sei como que fala exatamente essa frase, mas me perdoem se eu estiver errado, mas a ideia é: se a nulidade aconteceu realmente, porém, dessa nulidade não houve nenhum prejuízo para as partes, eu vou deixar de aplicar essa nulidade. Tá? Esse princípio, inclusive, ele vai ser aplicado em casos de nulidades, principalmente nulidades relativas, óbvio, né? Mas em alguns casos em que, mesmo que fosse se tratar de uma nulidade absoluta, o fato de ter acontecido alguma coisa depois fez com que o processo não pudesse mais, não tivesse mais que fazer a observância dessa nulidade. Um exemplo que a gente tem é o vício de citação. Como eu falei para vocês, o vício de citação ele é mais do que uma nulidade absoluta, né? Para boa parte da doutrina ele é considerado inexistência de processo. Então ele estaria aí entre as nulidades mais importantes e mais indesejáveis do processo como um todo, tá? Seja ele civil, do trabalho, penal, qualquer processo, né? Então o vício de citação ele tem realmente que ser combatido ao máximo. Porém, existe uma possibilidade de você citar equivocadamente a pessoa, e eu vou contar um caso real para vocês. O camarada foi citado no antigo
endereço da empresa dele. Lá no antigo endereço tinha um telefone dele. O oficial de justiça percebeu que o endereço estava errado, mas viu o telefone e ligou para ele. Ok? Daí o oficial de justiça ligou para ele e falou: olha, tem audiência dia tal. Essa forma de citação não é a forma correta. E a lei prevê, né, uma forma exatamente prescrita ali de o que tem que ter numa citação. Inclusive, tem que ter nessa citação a cominação de nulidade, a cominação de revelia, caso ele não vá, a confissão e tudo mais. Então, o que acontece? Diferente da instrumentalidade das formas, essa nulidade é uma nulidade que a própria lei diz, se não for feita do jeito que está aqui na lei, é nulo. Né? Então percebam a diferença. Na instrumentalidade das formas, a nulidade ocorrida, ela é em face de um ato que a lei não prevê nulidade, caso esse ato seja feito de forma errada. No caso do princípio da transcendência, não. No caso do princípio da transcendência, a lei prevê expressamente, se for feito de forma errada, é nulo. É o caso da citação. Se a citação for feita de forma errada, o processo todo ali para frente vai ser nulo. Para alguns, inexistente. Certo? Só que vamos supor, como aconteceu de fato nesse exemplo que eu dei para vocês, que esse camarada que foi intimado, citado por telefone, compareça na audiência. Nesse caso, pessoal, ele supre a nulidade. Por quê? Vamos supor que ele compareça na audiência e conteste ainda por cima, leve contestação e tudo mais. Quer dizer, ele não teve prejuízo nenhum. Ele compareceu, ele contestou, o processo se iniciou e se desenvolveu numa boa. Né? É uma nulidade muito, mas muito importante? É uma nulidade totalmente indesejada? Mas foi suprida. Não teve prejuízo, certo? Então, nesse caso, se ele compareceu, apresentou a defesa na audiência, não teve nenhum prejuízo, também não tem que pronunciar nulidade nenhuma, tá? Então, assim, eu sei que na cabeça de vocês, muitas vezes, vocês confundem o princípio da instrumentalidade com o princípio da transcendência, porque os dois têm basicamente a mesma ideia. Se não deu problema, se cumpriu a finalidade, eu não pronuncio a nulidade. A diferença básica entre os dois é instrumentalidade das formas, a gente aplica naqueles atos que a lei não prevê nulidade caso ele tenha sido feito de forma diversa. Já a transcendência, a gente aplica naqueles casos em que a lei prevê que se for feito de forma diversa, esse ato será nulo. Beleza? Porque aí, mesmo que ele seja nulo, não trouxe prejuízo, eu não declaro essa nulidade. Beleza? Essa é a diferença, então, de instrumentalidade para transcendência. Essa é a diferença do princípio da finalidade para o princípio do prejuízo. Ok? Continuando aí, temos o princípio da preclusão, princípio da preclusão ou da convalidação. Nós até comentamos ali, quando falamos da competência relativa, né? Preclusão ou convalidação. Na verdade é o seguinte, não só em questão de competência relativa, na CLT nós temos um artigo, que no CPC também o artigo é bem parecido, e na CLT o artigo 795, no CPC o 278. O 295 da CLT diz o seguinte: as nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Certo? Isso quer dizer o seguinte: todas as vezes que você se deparar com uma nulidade no processo de trabalho, você tem que alegar essa nulidade no primeiro momento que você tiver que falar nos autos. Então, por exemplo, se eu tiver uma nulidade, eu fiz um pedido para que o juiz fizesse uma intimação de uma testemunha por carta precatória. O juiz deu uma decisão no processo dizendo que não ia intimar. E essa testemunha, para mim, ela é crucial. Né? No primeiro momento que eu pegar o processo, eu já tenho que alegar. Certo? E aí eu falo o seguinte para vocês. Se vocês lembrarem das primeiras aulas, eu disse para vocês que não cabe recurso de decisão interlocutória, via de regra no X-Trabalho. E dessa decisão que eu acabei de dar exemplo, realmente também não cabe recurso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma petição dizendo o seguinte: olha, essa testemunha é crucial para o meu processo e o senhor, juiz, não quis fazer a sua intimação por carta precatória, o que faz com que eu tenha a minha defesa cerceada, ou seja, é uma nulidade que está acontecendo e é uma nulidade absoluta, né? Você está cerceando o meu direito de defesa e eu, por conta disso, protesto com relação a essa decisão.
Ou seja, você deixa registrado o seu protesto. É o que a gente chama de protesto antipreclusivo. Tá? Esse protesto evita que haja preclusão. No final das contas, se a sentença for a seu favor, pouco importa essa questão do seu testemunho, né? Agora, se o processo for contra você, a sentença for contra você, você já pode entrar com recurso e no recurso apontar que essa sentença é nula, porque a sua testemunha não foi ouvida. Beleza? Então, esse protesto antipreclusivo que é feito, neste caso que eu acabei de falar mediante petição, ele evita a preclusão. Tá? Por isso que o artigo 795 fala, você tem que arguir no primeiro momento que você tiver para arguir. Ah, Osório, mas e se daí, por exemplo, aconteceu no meio da audiência? Se acontecer no meio da audiência, você, no momento que acontecer, você vai ter que pedir, senhor juiz, registre em ata os meus protestos, por favor. E aí o juiz registra. Se ficar registrado em ata os seus protestos, depois você pode, caso a sentença seja desfavorável, você pode recorrer da sentença alegando essa nulidade, ok? Agora, se você não registrar o protesto, seja por meio de petição, seja por meio da ata de audiência, o que acontece é o seguinte, convalida-se essa nulidade. É como se você tivesse concordado com o juiz. Ah, Osório, mas é absoluto, ele não intimou a testemunha. Beleza, mas se você não registrou o protesto, é como se você estivesse concordando com ele. Tá? Então, na verdade, se você não fizer esse protesto, você não conseguirá reclamar depois em recurso. Seu recurso não será conhecido com relação a essa matéria se você não protestou anteriormente. Ah, Osório, eu estou no meio da audiência, o juiz não quis registrar meu protesto. Ótimo, não tem problema nenhum. Você vai saindo da audiência, você vai fazer uma petição e registrar a impugnação à ata de audiência, explicando, olha, na ata eu pedi que fosse registrado o protesto por causa disso, disso e disso, e o juiz não registrou. Então eu estou registrando meu protesto agora. Tá? Essa impugnação à ata de audiência você tem que fazer em até 48 horas depois que a audiência acabar, porque lá na CLT existe um artigo que a gente já até leu em aulas passadas, que diz que a ata de audiência tem que ser juntada em até 48 horas ao processo, ok? Então, fazendo o seu registro de protesto por petição, fazendo o seu registro de protesto em ata ou por impugnação à ata de audiência, você se resguarda, você evita que a preclusão ocorra, evita que haja convalidação daquela atitude do juiz que você entende por nula, ok? Então a gente pode até perceber que o CPC tem um artigo bem parecido, que é o artigo 278, e com base nele a gente pode perceber que, obviamente, essa nulidade que tem que ser declarada sob pena de preclusão, é a nulidade relativa, né? A absoluta você pode falar em qualquer momento. Lembrando que, se você também ficar de ardil e alegar a nulidade absoluta só lá na frente, só para poder enrolar o processo, você vai ser penalizado por isso. O CPC tem, inclusive, regramento sobre essa situação. Tá? Então, mesmo as absolutas, você também tem que falar no primeiro momento. Agora, se por acaso você não percebeu, deu mole, se for absoluta não tem problema. Se for relativa, já era, preclui. Tá? Então, aquela nulidade vai ser convalidada. Então, por isso que a gente chama de princípio da preclusão ou princípio da convalidação. Em relação às nulidades relativas, a gente tem aqui o artigo 278 do CPC e seu parágrafo único que deixam isso bem claro. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Né? Então, aquelas que o juiz deve decretar de ofício são as nulidades absolutas ou até mesmo a inexistência processual. Beleza? Então, nulidade, qualquer que seja, você tem que arguir no primeiro momento. Se você não arguir no primeiro momento e ela for relativa, já era. Ok? Ela preclui. Aquele ato se convalida. Continuando os princípios, temos também os princípios já conhecidos por vocês lá desde o direito constitucional, né? São os princípios da economia processual e o princípio da celeridade processual. Esses dois princípios, pessoal, eles andam juntos. Eles não são a mesma coisa, mas eles andam juntos. Economia processual está ligado a evitar repetição de atos. É você fazer o máximo de atos, vamos dizer assim, você faz o máximo de atos processuais, o máximo de efeitos num ato só, né? E aí você evita atos inúteis, você evita que a pessoa fique praticando vários atos.
né? Um exemplo de princípio da economia processual é o princípio da concentração, em que na inicial ou na contestação você já tem que alegar todas as suas matérias, né? Já o princípio da celeridade processual, ele é aquele princípio ligado mais à rapidez, mas obviamente que não se liga apenas à rapidez, né? É a rapidez com eficiência e dentro daquilo que é possível. Muitas vezes você vai ter um processo que dura 1 ano, que não vai ser célere, e processo que dura 3 anos, que é considerado célere. Por exemplo, esse de 1 ano, vamos supor que não tinha provas a produzir, e o juiz marcou a audiência 6 meses depois da inicial e deu a sentença 6 meses depois, sem prova nenhuma, julgamento antecipado. Esse processo não foi célere. Agora, se você pega aquele processo que precisou de fazer 3 perícias, ouvir testemunha, carta precatória, e ele durou 3 anos, ele foi, até de certa forma, foi célere, né? Porque dentro do possível, ele conseguiu um pouco rápido. Beleza? Então, a celeridade a gente não vai analisar apenas a velocidade, nós vamos analisar também a velocidade, a eficiência e as possibilidades de o ato ser praticado de maneira veloz. Ok? Os artigos que melhor exemplificam aí são os 796 na linha A, que nós já conhecemos, né? Nulidade não é pronunciada quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, e o 797, que o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade vai declarar os atos a que ela se estende, além, é lógico, do próprio artigo 5º da Constituição, que também fala expressamente sobre esses princípios. Beleza? Um exemplo que a gente tem aqui, que eu posso falar para vocês, é o caso, por exemplo, de você ter uma irregularidade de representação. Chega na audiência e o preposto da empresa não tem poderes para ser preposto, né? Aí o juiz vai remarcar essa audiência para ser juntado uma carta de preposição, para depois você fazer o ato? Não, para quê? Faz a audiência de uma vez e dá um prazo para se regularizar, né, esse preposto. Daí, 5 dias depois, por exemplo, o preposto junta lá a carta de preposição e você não precisa fazer outra audiência, né? Então você economiza ato processual e ao mesmo tempo dá celeridade ao processo. Ok? Temos também aí o princípio do interesse, né? Seguindo o roteirinho de vocês. O princípio do interesse nada mais é do que a vedação do venire contra factum próprio no processo, né? A vedação do comportamento contraditório no processo, de modo que aquela pessoa que deu aso, que criou a nulidade, não pode ser a pessoa que vai alegar a nulidade, né? Nós temos aí uma ideia de preclusão lógica. Você não pode ter comportamentos contraditórios, né? A gente vê o exemplo melhor desse princípio no 796b da CLT, quando ele diz a nulidade não será pronunciada quando arguída por quem lhe tiver dado causa, né? No CPC nós temos um artigo, inclusive, bem semelhante. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: eu estou ajuizando uma ação pelo empregado, eu teria que ajuizar essa ação em Colatina, mas o juiz de Linhares costuma dar sentenças melhores para o empregado, vamos supor, né? Estou inventando, e aí eu vou lá e faço ação em Linhares, né? A empresa não percebeu que eu fiz ação em Linhares, que deveria ser Colatina, e deixou, prorrogou a competência. Daí o juiz de Colatina vem para Linhares. Eu falo, meu Deus, aquilo que eu queria, que era o juiz de Linhares julgando, eu não vou conseguir. Melhor alegar agora a exceção de incompetência e mandar esse processo de volta lá para Colatina, né, para o lugar certo. Mas espera aí, fui eu que protocolei em Linhares. Se fui eu que protocolei em Linhares, eu que dei causa à nulidade, não sou eu que posso alegar essa nulidade, certo? Então, o princípio aí do interesse, ele é baseado totalmente na ideia de preclusão lógica, na ideia de vedação de comportamento contraditório, ok? E por fim, para a gente finalizar essa aulinha, está ficando até bastante grande, é uma aula bem tranquila, vamos falar do princípio da utilidade. O princípio da utilidade, que nada mais é do que a ideia de grande aproveitamento, né, do melhor aproveitamento possível dos atos processuais, né? É bem parecido com aquela ideia da teoria dos frutos envenenados, da árvore envenenada lá do processo penal, né? Que você só vai declarar a nulidade daquele ato nulo e daqueles que dependam do ato nulo. Os atos que não tem nada a ver com aquele ato nulo, você aproveita. Aqueles que são úteis, você não tem que fazer de novo, né? Então, se a nulidade está na sentença, por que eu vou anular o processo inteiro? Basta anular da sentença para frente, aquilo que decorreu da sentença. Antes dela, não precisa anular, né? Então, o artigo 798 ele traz para a gente aqui: a nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam, ou sejam consequência.
Tá? Aquilo que não está ligado diretamente ao ato nulo, a gente pode permanecer, a gente a gente deve, né, permanecer, a gente deve não anular também, ok? Então, os anteriores e posteriores que não dependam do ato nulo, a gente mantém como válidos, tá? Então, por exemplo, imaginem vocês que o juiz ele nega a produção de prova testemunhal da parte e era a principal testemunha da parte. Aí você fala, Osório, a principal testemunha da parte, ela que ia provar o direito, então esse juiz cometeu uma nulidade, né? Cerceou a defesa. Ele fez algo errado. Mas aí na hora que ele vai dar a sentença, ele percebe que ele fez isso errado. O que ele pode fazer? Ele pode anular aquele ato e voltar atrás, não é isso? Ou então, ele simplesmente pode perceber que tem documentos bastantes ali para que a ação seja julgada a favor da pessoa a quem aproveitaria a nulidade, e ele vai lá e simplesmente julga a favor, com base nos documentos. Quer dizer, ele cerceou a defesa? Cerceou a defesa, mas esse ato nulo trouxe alguma consequência? Nenhuma. Então, ele pode manter todo o processo válido, né? Porque ele já deu a favor da pessoa que aproveitaria a nulidade mesmo, beleza? Outro exemplo que a gente pode ter de princípio da utilidade é naqueles casos em que, por exemplo, o processo começou na justiça comum, né? Mas aí perceberam que era um processo de uma empreitada de pessoa física. Daí ele foi declarada incompetência absoluta da justiça comum e esse processo foi trazido para a justiça do trabalho. Chega na justiça do trabalho, você vai fazer o processo do zero? Não precisa. As partes já foram, a inicial já está pronta, a outra parte já foi citada, já até apresentou contestação, né? As provas foram produzidas. Então, o que o juiz vai fazer é o seguinte, ele vai ver se as partes têm realmente alguma coisa a alegar, né, de nova, e simplesmente já pode chegar dando a sentença. Né? Não precisa de simplesmente anular tudo e voltar de novo. Se der para aproveitar, ele vai aproveitar o máximo que der. É o princípio da utilidade. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a nossa aulinha de nulidades e fiquem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Um grande abraço para vocês.